Gente, é uma alegria muito grande poder participar com vocês dessa atividade, desse estudo, né? Dessa semana. É uma alegria muito grande também poder falar mais a respeito do Paulo Estevão, poder trocar ideia. Então eu convido vocês a ficarem à vontade para a gente poder conversar a respeito, pedindo apenas que a gente fale um de cada vez para a gente manter a ordem, né? Para a gente poder aproveitar bem. E agradecer a Jesus, aos bons espíritos que vêm nos auxiliando aí para nós termos condições de estarmos juntos nesses momentos, né? De aprendermos juntos, de convivermos, de falarmos, de estudarmos, de lermos, né? Já que a gente entende que tudo isso é para o nosso aproveitamento interior e que essa convivência nos enriquece muito a todos, né? A gente optou por trazer a abordagem do tema, que a gente até discutiu quando a gente estava falando a respeito da possibilidade do estudo, quem estará no mundo sem o ministério de Deus? E eu me dei conta de que, na verdade, de uma certa forma, esse estudo seria a continuação de uma conversa que a gente teve na outra ocasião em que aqui estivemos, quando nós falamos muito a respeito do livro Paulo Estevão, em função de uma outra temática, mas que tinha esse mesmo viés aí, de falar, na verdade, em linhas gerais, como vocês vão perceber, falar de programação reencarnatória, falar de o que a gente está fazendo aqui, né? A gente entende que talvez uma das funções da casa espírita seja nos auxiliar a perceber alguma coisa da finalidade da nossa atual reencarnação. Por que a gente está aqui? Por que a gente veio? Por que nós estamos nesse contexto, nessas circunstâncias, convivendo com as pessoas com quem a gente convive, com o corpo físico que a gente dispõe agora, e assim por diante. Só que nós vamos fazer isso partindo do livro Paulo Estevão. E vamos perceber que, na verdade, uma das finalidades da escrita dessa obra foi evidenciar a importância dessa reflexão para cada um de nós. Mas antes disso, a gente queria trazer um trecho do livro A Caminho da Luz, porque foi uma obra onde o Emmanuel esboçou esse assunto, quando ele falava a respeito justamente da figura de Paulo de Tarso. No livro A Caminho da Luz, a obra A Caminho da Luz, eu não sei se vocês conhecem, vale a pena conhecer, vale a pena ler, estudar, né? A gente está estudando ela aí já tem alguns anos. E nessa obra o Emmanuel faz uma síntese da evolução da civilização humana, só que do ponto de vista do mundo espiritual. O que já é um ganho tremendo, porque as coisas, digamos que as prioridades se modificam bastante, quando a gente passa a enxergar as coisas do ponto de vista espiritual, né? Então, para nós que enxergamos uma história feita de vencedores, feita de batalhas, de guerras, os espíritos estão apresentando para nós um outro ponto de vista. É muito interessante porque quando a gente pega os romances mediúnicos, a gente vai descobrir figuras, personagens, que se não fosse a revelação espiritual, seriam personagens praticamente desconhecidas, né? Ou totalmente desconhecidas. Isso é que é interessante no viés da espiritualidade. Porque imaginem vocês que uma figura, por exemplo, como Alcione, que é um nome que a gente fala a todo momento nas casas espíritas, né? Seria uma criatura desconhecida para nós hoje em dia, porque na escala de valores da história humana, que importância teve Alcione? Quer dizer, ela não foi uma figura histórica importante, ela não realizou nada de extrema relevância, que valesse a pena estar anotado nos livros de história e assim por diante. No entanto, a realização espiritual dela é das mais altas das que nós temos conhecimento. Então, na introdução do livro Boa Nova, Humberto de Campos diz para nós que existe uma história que é narrada no mundo espiritual, e que em vários aspectos ela difere da história que nós narramos tradicionalmente no plano físico, porque os valores são outros. Então existem figuras no mundo espiritual que são de grande importância, que são estudadas, cujas vidas são analisadas, são pesquisadas, são investigadas, e para nós elas são absolutamente desconhecidas, porque na nossa escala de valores elas não representam, não têm tanta importância assim. Então, o que os espíritos têm feito, o Humberto de Campos faz isso sistematicamente, aqueles contos dele, né? Aquelas histórias que ele narra, aquelas quadrinhas do Cornélio Pires, contando umas historinhas engraçadas, né? Parece uma coisa assim, ele está tentando evangelizar a gente, sim, mas eles estão revelando para nós também uma outra forma de valorizar as experiências humanas, que é a forma do mundo espiritual. Por isso que em várias obras os espíritos falam assim, nós vamos trazer para vocês alguma coisa das tradições do mundo espiritual.
Ou seja, é o que a gente estuda no mundo espiritual, são as histórias que a gente conta, é o folclore do mundo espiritual. Lá no Boa Nova, Humberto de Campos usa esse termo, né? Então, aqui no A Caminho da Luz, no capítulo 13, finalzinho do capítulo 13, o Emmanuel faz uma revelação. Esse livro aqui é uma revelação atrás da outra, porque ele está falando de, né, o assunto é amplo demais e ainda está sintetizado. É um livro pequeno, considerando o tamanho do assunto, né? Mas no capítulo 13, ele está falando a respeito dos primórdios, né, da preparação do surgimento do cristianismo e dos primórdios do cristianismo também. Então, no final do capítulo, ele fala assim: o Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo. Olha o que o Emmanuel acabou de falar com a gente. Vou ler de novo. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou, e mercê do esforço e da proteção do alto. Então, o Emmanuel está fazendo para nós aqui uma revelação, né? Ele está nos dizendo que o mundo espiritual fez um investimento no Império Romano. E que a finalidade desse processo era criar condições para que os romanos fundassem um império único na face da terra. Ou seja, o Emmanuel está dizendo para nós que naquele momento o planejamento da espiritualidade superior, o planejamento de Jesus, era que a humanidade se unificasse do ponto de vista territorial, político. Nós vivêssemos então sem separação, sem fronteiras, sem bandeiras e assim por diante. O Império Romano tinha essa missão naquele momento. E aí olha só o que ele nos diz. Isso chegou a acontecer? Não, não deu certo, né? Aí, puxa vida, mas um planejamento de Jesus não deu certo. Como é que são essas coisas, né? Nós vamos entender isso. Então, o Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado, desapareceu num mar de ruínas, depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Então, quer dizer, isso foi resultado da escolha das próprias criaturas encarnadas. Elas optaram por isso. Foram feitos paliativos, né? Ele falou da misericórdia, dos paliativos, mas não deu certo, não funcionou. E aí chegou a um ponto em que a dor começou a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Então, aquele império que parecia totalmente indestrutível, gradativamente foi se desfazendo, foi se desestruturando. Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. Então está aqui. Aí lá no capítulo 14, tem um item lá que se chama a missão de Paulo. Então ele diz para nós que o Império Romano tinha condições de unificar as bandeiras da terra, naquele momento. E isso é muito interessante, porque aí a gente compreende, né? Porque o Império Romano estava então destinado a levar um certo tipo de padrão de sociedade, de civilização, para vários povos. Mas faltava alguma coisa. No início do capítulo 14, o Emmanuel nos diz que havia um sentimento pairando nas mentes de todas as pessoas daquela época, uma dúvida, um questionamento a respeito da justiça. E era o Império Romano que levava a noção de justiça mais avançada da época, segundo se acreditava. No entanto, o Império Romano havia herdado dos gregos
uma série de conquistas no terreno do pensamento, da filosofia, da ciência, da arte e assim por diante. E havia um povo que habitava uma das regiões mais esquecidas do Império Romano, uma das províncias mais esquecidas do Império Romano, e esse povo pregava a ideia de um Deus único. É o povo hebreu, né? O povo judeu. Então é nesse contexto aí que o Emmanuel apresenta para nós a missão de Paulo. Mas vejam bem, no trabalho de redação dos evangelhos, diz Emmanuel, que constituem sem dúvida o portentoso alicerce do cristianismo, verificavam-se nessa época dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Ele não estava falando do Império Romano unificar, agora ele está falando do Evangelho. Havia dificuldades para dar ao Evangelho o caráter universalista, que atendesse a todos os povos. Não é assim? Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Quem poderia sustentar a ideia cristã tão alta como o próprio Cristo, que a trouxe naquele momento? Muito difícil, né? Com os recursos que eles tinham, muito difícil. Então ele está dizendo para nós que os apóstolos eram elevados espíritos em missão, mas sofreram a influência do meio em que eles se encontravam, né? E isso é natural, gente, né? Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo. E quando todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. É então que Jesus resolve chamar. É interessante, né, que é nesse momento que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. É interessante porque foi uma deliberação, foi uma decisão, foi uma opção feita por Jesus e que representou uma intervenção dele nos rumos históricos que o cristianismo estava tomando. As ações e as epístolas de Paulo, ele estava falando antes dos evangelhos, né? Que são o fundamento do cristianismo. Então agora ele está falando das epístolas de Paulo, mas também das ações dele. As ações e as epístolas tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma situação de incompreensibilidade. Os demais apóstolos não conseguiam compreender Paulo, né? Mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Evitar uma aristocracia injustificável dentro dos grupos cristãos. Então o Emmanuel está declarando para nós aqui que essa foi a finalidade da interferência de Jesus através da convocação de Paulo de Tarso ao seu ministério. Isso aqui é muito significativo para nós, né? Nós falarmos da importância de se evitar as aristocracias injustificáveis. Isso falando em termos assim mais próximos de nós, ele está falando assim para a gente evitar de ficar achando que a gente é o dono da verdade, que a gente é mais importante que os outros, que a gente é mais bacana que os outros, né?
para nós não irmos criando esse clima de aristocracia espiritual, suposta aristocracia espiritual, nas nossas atividades. E olha que aqui o cristianismo tinha poucos anos de existência. Porque a gente costuma pensar que o cristianismo, com o passar do tempo, ele começou a sofrer influências de pensamentos, às vezes, contraditórios e assim por diante. Mas isso aí é já no começo das edificações cristãs, que ele está colocando isso para nós. Agora, tem uma coisa importante. O Emmanuel aqui está fazendo uma síntese. E aí, por uma série de razões, a gente tem percebido aí, estudando, lendo, vendo aí as mensagens que Emmanuel deixou, que existe um vínculo muito importante entre ele e Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é um espírito que, de uma certa forma, vem capitaneando, vem orientando, vem auxiliando o processo evolutivo de Emmanuel. Quem tiver dúvidas sobre isso, procure ler os romances de Emmanuel e algumas mensagens que estão em obras como Amor e Sabedoria de Emmanuel, Deus Conosco, para citar só algumas. Mas então Emmanuel tem esse vínculo com Paulo, e aí ele deu para nós uma deixa, ele deu para nós um panorama da missão de Paulo, para depois, no Paulo Estevão, apresentar para nós essa informação, com detalhes. Então é isso que ele vai fazer no Paulo Estevão. Aqui ele colocou para nós, o Paulo foi chamado com essa finalidade. Agora, como é que isso se deu? Como é que isso se processou? Qual foi a implicação desse chamado na experiência humana do homem Paulo de Tarso? Porque, mais uma vez, a ótica do mundo espiritual é diferente da nossa. A gente olha os fatos e analisa eles com base no que restou nas lembranças da história. Com base nas ruínas é que a gente reconstitui os fatos. Os espíritos vêm trazer para nós uma outra visão. Vamos falar da intimidade de Paulo de Tarso. Vamos falar, nas palavras de Emmanuel, das lutas acerbas desse coração extraordinário. Vamos falar do que ele sentiu, do que ele viveu, para concretizar este ministério que lhe foi dado como missão. Para aí nós começarmos a entender o que nos cabe sofrer em nome do Cristo. Como diz o Atos dos Apóstolos a respeito do próprio Paulo. Antes de eu ler a introdução do Paulo Estevão, eu queria só ler uma perguntinha do Livro dos Espíritos. Aí vocês me ajudam a lembrar dela depois, tá bom? É a pergunta 573 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Porque ele está tratando aqui nesse item das ocupações e missões dos espíritos. Aí ele vinha perguntando a respeito das ocupações e missões dos desencarnados. Agora ele parou e vai perguntar: e os espíritos encarnados, qual que é a missão deles? Qual que é a nossa missão, Resposta: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Qual que é a nossa missão enquanto espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Tem missões que são mais universais, mais gerais, mais importantes, e outras que são menos gerais e menos universais. Menos importante, eu não sei se... Eu acho que todas são importantes, mas enfim. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, assim como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, porque quando ele perguntou qual que é a missão do espírito encarnado, a gente logo pensa na evolução, A gente reencarna para quê? Para evoluir, para melhorar. Não é assim que a gente costuma pensar? Sim, mas não é só para isso. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre, por essa forma, para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo.
Porque cada um pode ser útil em algum sentido. Cada um tem a sua missão nesse mundo. Porque cada um pode ser útil em algum sentido. Você quer ver um exemplo? A gente viu ali agora a evangelização da criança, né? Pergunta 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta: é, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. É uma missão e, ao mesmo tempo, um dever. Depois ele desenvolve mais esse assunto. A gente está claro até o momento? Tudo bem? Se alguém quiser perguntar, discordar, acrescentar, fiquem à vontade, tá? Então tá bom. Então vamos ver a introdução do Paulo Estevão. Vou ler só um trechinho que diz respeito ao nosso tema. Não vou ler ela toda não, porque tem outras coisas aqui, né? Se chama Breve Notícia. Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. Isso ele escreveu em 1941. Né? É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho? Ou informações mais detalhadas de sua vida? Quanto à primeira hipótese, qual que era a primeira hipótese? Homenagem. Quanto à primeira hipótese, somos os primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente. Informações mais detalhadas, né? Responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Porque, gente, tem que ser a tradição do mundo espiritual mesmo, porque essas coisas elas acontecem num grau de intimidade, digamos assim. O Evangelho, pensem bem, né? Hoje em dia a gente fala de Jesus com tanta tranquilidade, né? Todo mundo sabe quem foi Jesus, mas quando Paulo apareceu, Jesus era considerado um bandido, um criminoso, que morreu da maneira mais ultrajante, mais humilhante, crucificado. Um homem que veio de Nazaré. Quer dizer, Nazaré, onde fica Nazaré? É a pergunta que provavelmente alguém faria na época. Eu estava pesquisando esses dias, por acaso descobri que a aldeia de Nazaré, a gente fala cidade, né, como se fosse uma cidade, nada disso. Corazim, Magdala, Cafarnaum eram aldeias. Nazaré devia ter aproximadamente 480 habitantes. 480. Então, quando fala assim, Jesus, o filho do carpinteiro, é porque em Nazaré devia ter só um carpinteiro mesmo, que era o José. Né? Então, a gente começa a perceber assim, que o Evangelho realmente é uma história que aconteceu na mais absoluta intimidade e humildade. Foi um movimento silencioso que começou ali, muito tranquilo, e foi se alastrando lentamente, gradativamente, atingindo um coração de cada vez. Essa ideia que a gente tem de proselitismo, de encher e não sei o quê, isso daí é a nossa concepção de valores materiais. De que uma ideia prevaleça sobre as outras e assim por diante. O Evangelho ele foi se desenvolvendo dessa maneira. Então, para falar da missão que foi confiada a Paulo de Tarso, nós só temos uma opção, nós temos que recorrer às tradições do mundo espiritual. Nós temos que perguntar para o próprio Paulo de Tarso. Você já parou para pensar nisso? Quando o Chico escrevia lá os romances do André Luiz, ele terminava de escrever os romances, os mentores, os instrutores de cada romance vinham para poder revisar o manuscrito que havia sido psicografado. Então, por exemplo, no livro Os Mensageiros, quem lembra o nome do instrutor do André Luiz no livro Os Mensageiros? É o Aniceto, né? Então, quando ele terminou de psicografar, o Aniceto vem e dá uma revisada geral no livro e revisa as falas que eram atribuídas a ele no livro, inclusive fazendo correções. Essa é a beleza da possibilidade da comunicação com os espíritos. Porque você pode dialogar com o próprio, chamar ele para ele vir revisar. É isso mesmo que você queria dizer?
O André Luiz disse para nós que você disse isso e isso. É isso mesmo? Ó, é isso, mas essa frase aqui não está bem colocada. Deixa eu corrigir aqui. Quando ele estava psicografando Missionários da Luz, isso é contado pelo próprio Chico, no livro Testemunhos de Chico Xavier. É uma coletânea de cartas que ele escreveu para o Antônio Vantuil de Freitas, que era um presidente da FEB na época. Quando ele estava escrevendo Missionários da Luz, o André Luiz sumiu do mapa. Chegou num capítulo lá onde ele vai descrever a reencarnação do Segismundo, capítulo 13 do Missionários da Luz. O André Luiz desapareceu, não apareceu mais nas reuniões mediúnicas, ficou 2 meses sem aparecer. Aí o Chico, que negócio é esse, né? Aí o Emmanuel falava, calma, ele vai voltar. Fica sossegado. Aí quando o André Luiz volta, ele narra que ele havia sido convocado pelas autoridades de Nosso Lar para explicar, tintim por tintim, o que ele ia escrever naquele capítulo. Então vocês estão vendo que isso aqui, ó, não é a obra do Emmanuel, do André Luiz, do Chico, não. Isso aqui, gente, é a ponta do iceberg de um trabalho que nós estamos aí tendo notícia que é dirigido, coordenado de Nosso Lar. E isso, para quem já leu as mensagens em que o Emmanuel fala da relação dele com Paulo, a gente sabe que, na verdade, o buraco é mais em cima. Né? Porque realmente é uma obra que vem das esferas mais altas. Mas como diz o Chico lá o Emmanuel na introdução do Ave Cristo, a ideia divina precisa de braços humanos para se concretizar no plano físico. Precisa de vasos para receberem ela e manterem ela pura na medida do possível. Então, voltando lá para a introdução do livro. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos. E normalmente é essa que é a nossa ótica quando a gente lê, né? A gente fica lendo e rememorando as passagens sublimes. É muito gostoso, né, gente? Fala sério, quem já leu o livro, é muito legal, né? Que você vê a história, como é que se passou, como é que era na Casa do Caminho, aqueles momentos maravilhosos, né? E tal. É muito bacana, mas esse não é o escopo essencial da obra. E sim, apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao seu divino ministério. Atento ao seu divino ministério. Esclarecemos ainda que não é o nosso propósito levantar uma biografia romanceada. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Porque quando a gente lê a história de Paulo narrada no Atos dos Apóstolos, a gente tem a impressão de que ele caiu do cavalo na estrada de Damasco, se converteu ao cristianismo, fugiu na noite seguinte dentro de um cesto e já começou a pregar o evangelho para os gentios na outra semana. A gente fica com essa impressão. E aí o Emmanuel está destacando para nós que é um coração extraordinário, que teve lutas acerbas, ásperos testemunhos, e que se levantou das lutas humanas num esforço incessante. E aí, para quem já leu o livro, sabe que esse processo que o Emmanuel está descrevendo para nós, ele teve o seu clímax num período que durou aproximadamente 7 anos, entre a conversão de Paulo de Tarso em Damasco e o início da sua tarefa, conforme nós a conhecemos, de evangelização dos gentios. 7 anos. Bom, aí eu não vou contar, né, gente? Quem não leu vai ter que ler. Quem já leu sabe do que eu estou falando, né? Vai para o deserto, né? Todo aquele processo lá dura aproximadamente 7 anos. Aí ele faz uma observação. Por que ele vai contar essa história desse esforço de Paulo? As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. As igrejas amornecidas. O que é amornecido? Morno, né? É o que está morno. Não está nem quente, nem frio. O morno é aquele que está em cima do muro.
não decide, não resolve. Isso foi um assunto do qual a gente falou da outra vez que nós estivemos aqui. Tem uma passagem no Apocalipse de João, no capítulo 3. O capítulo 2 e 3 do Apocalipse são cartas que Jesus escreve para algumas igrejas da época. E tem uma carta lá que é a carta à igreja de Laodiceia, que eu acho muito significativo, que Laodiceia significa o povo que conhece a lei. Né? Então, dentro do simbolismo do evangelho, a gente fica assim, meu Deus, quem será que é o povo que conhece a lei? Né? O povo que tem mais conhecimento, mais informação detalhada sobre a lei. Né? E lá nessa carta, tem um certo trecho lá que Jesus fala assim, oxalá fosses frio ou quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí fica assim, nossa, que isso, hein? Como não és nem frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então ele está colocando aqui para a gente bem claro a importância das escolhas, das decisões e da fidelidade, da coerência. Porque se a gente é o povo que conhece a lei, nós temos que ser coerente com esse depósito que nos foi confiado, com essa responsabilidade. Né? Mas ele falou de igrejas amornecidas e falou de outra coisa, os falsos desejos dos crentes. Falsos desejos. Como assim falsos desejos? Vamos lembrar que ele está falando de um ponto de vista espiritual, né? O que seriam falsos desejos, então? São aqueles desejos que quando a gente desencarnar, a gente vai ficar assim, nossa, eu queria isso mesmo, né? Puxa vida. Uma vez a gente fez uma dinâmica, uma experiência com os jovens da Comecon. Foi um negócio meio chocante, assim. Domingo de manhã, estava todo mundo meio assim, né? 8 horas da manhã, aquela coisa. Aí nós fizemos uma prece, falamos para eles assim, olha, nós temos uma revelação para fazer. A espiritualidade superior nos incumbiu de dar uma notícia. Então nós vamos fazer uma prece para nós nos acalmarmos, porque essa notícia é muito grave. Aí os meninos já começaram a ficar preocupados, né? Aí fizemos a prece, sentimos aquela emoção no ar e tudo. Aí viramos para eles e dissemos assim, olha, nós somos encarregados pela espiritualidade superior de dar a notícia a vocês de que todos nós que estamos aqui desencarnamos há 2 meses atrás. Aí teve gente que ficou branca, ficou azul, verde, tudo quanto é cor, assim, virou um arco-íris. Olhos arregalados, as pessoas começaram a tremer, sabe aquela... Aí eu fui explicando para eles, né, a finalidade daquilo. E aí a gente foi conversando a respeito do assunto, e aí eles começaram a dizer, gente, mas quando eu pensei que eu estava desencarnado, como que mudou a minha visão a respeito da minha vida? Como que mudou? Como que as minhas prioridades mudaram? Eu estava preocupado com um assunto, de repente aquilo ali sumiu da minha cabeça, e outras coisas ocuparam lugar. E o que você começou a pensar? Eu comecei a pensar na minha família, comecei a pensar na minha mãe, no meu pai. Né? Então, gente, tem certas mudanças de ponto de vista que a gente só consegue fazer quando a gente desencarna. É isso que o André Luiz diz lá na introdução do Nosso Lar, não é? Que a desencarnação, a maior surpresa da desencarnação é nos colocar face a face conosco mesmo, com a nossa consciência. E nós estamos tendo a oportunidade, com a doutrina espírita, de mudar essas concepções, de encontrar com a nossa consciência, de entender a finalidade da nossa vida, enquanto ainda estamos encarnados. É até uma brincadeira que a gente faz com os amigos, a gente brinca que a gente tem uma campanha para esvaziar as reuniões mediúnicas de desobsessão. Nós temos que esvaziar as reuniões mediúnicas. Por quê? Porque nós temos que esclarecer as pessoas, que ajudá-las enquanto elas estão encarnadas ainda. Tem que esperar o sujeito desencarnar para ele mudar o ponto de vista dele. Né?
nós estamos tendo a oportunidade, por uma série de razões, nós já atingimos um grau de amadurecimento espiritual tal que nós podemos enxergar as nossas prioridades, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desejos de realização com um olhar mais espiritualizado. Fazer escolhas mais espiritualizadas. O que é muito interessante em se tratando de Paulo de Tarso, porque alguns autores dizem que ele foi um homem que viveu várias vidas em uma só encarnação. A gente pensa logo no encontro dele com Jesus em Damasco, né? Porque ali, nós temos ali diante dele a confirmação da vida após a morte, a confirmação de que ele é um espírito, que está encarnado, que tem uma trajetória, que tem uma missão a desempenhar. A conscientização de que existem outros valores. E com um detalhe, a descoberta de que tudo aquilo que ele vinha lutando, batalhando por, todos os valores que ele vinha cultivando, precisavam ser retificados. O chão desaba, né? A visão a respeito das coisas muda completamente. Tranquilo até agora, gente? Quando a gente fala essas coisas, a vibração dá uma baixada, né? O negócio tem que dar uma levantada de novo. Os falsos desejos dos crentes. Isso aí foi aquela questão, né? A gente leu, não sei se vocês estão lembrados, uma mensagem do Emmanuel que se chama Tua Cruz. É uma mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna. Tem uma frase lá que me marcou demais nessa mensagem. Ele fala assim, olha, enquanto o homem não se conscientiza da sua responsabilidade, ele caminha pelo mundo à afeição de um semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Enquanto ele não se conscientiza da sua responsabilidade. Por quê? Porque ele vai para um lado, arruma problema aqui, arruma problema ali, briga com um, briga com o outro. Ele não sabe para onde que ele tem que ir. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Então o Emmanuel está evidenciando para nós que nós temos que nos conscientizar das nossas responsabilidades, para que a gente tenha uma caminhada um pouco mais endireitada, digamos assim, um pouco mais tranquila, sem amontoar tantos problemas na nossa cabeça. Parece que o Emmanuel escreveu isso em 2012, né? Amontoar problema, que parece um diagnóstico da situação de muitos de nós aí. Estou cheio de compromisso, cheio de problema, cheio de não sei o quê, né? E a gente se complica, se confunde, não consegue cumprir com todos os deveres e fica aquela confusão mental, né? Enquanto o homem não se conscientiza da sua responsabilidade, ele caminha pelo mundo como se fosse um semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Aí como é que a gente faz, então, para descobrir qual que é a nossa responsabilidade? Vamos voltar lá no Paulo? Eu queria ler para vocês um trecho agora, desse livro aqui, Sonetos, Paulo Estevão em Sonetos, do Gladstone Lage, que algumas pessoas aí conhecem muito bem, né? Eu vou ler um trecho da introdução dele, onde o Gladstone evidencia para nós a questão da conscientização da responsabilidade em vários momentos da história por personagens que nós conhecemos aí mais ou menos bem, né? Ele diz o seguinte, do ponto de vista da conveniência, cada época requer um trato. O deserto ensejou o legislador hebraico do Pentateuco. De quem que ele está falando? Moisés. O deserto ensejou, o deserto deu ensejo. A circunstância criou as condições para a tarefa do legislador hebraico do Pentateuco. A usura medieval convocou o santo da pobreza. Francisco de Assis. A usura medieval convocou. Então ali a circunstância convocou o santo da pobreza. O estertor colonialista atraiu o não violento. Gandhi. O estertor colonialista atraiu o não violento. Vocês estão percebendo que cada um se aproxima de uma forma diferente? Teve um que foi convocado, teve outro que teve um ensejo, teve um que foi atraído. Cada um
se viu envolvido pela situação de uma forma diferente, né? O cientificismo parapsicológico deu fundo ao brilho do médium mundial. Chico, né? O cientificismo parapsicológico deu fundo ao brilho do médium mundial. A pujança crítica do materialismo histórico teve contrapeso no codificador. Kardec, né? A vinda do esperado consubstanciou-se no vaso mais purificado. Quem que é o vaso mais purificado? Que foi consubstanciado pela vinda do esperado. O esperado é Jesus. E quem é esse vaso que se consubstanciou para trazê-lo? Maria, né? Maria. A vinda do esperado consubstanciou-se no vaso mais purificado. A crucificação do Salvador exigiu o pastoreio do patriarca. De quem que ele está falando? Pedro, né? A crucificação do Salvador exigiu. Já aconteceu com vocês, né? Assim, a situação era essa, eu não tive outra opção, né? Eu tive que ajudar. Coordenador de reunião pública, de mocidade, sabe o que é isso, né? Alguém tinha que assumir, eu fui lá e... né? Aí ele começa a descrever cada um deles. Primeiro ele deu o contexto em que eles surgiram. Agora ele vai descrever. Moisés é um poderoso. Francisco, um bom. Gandhi, um pacífico. Chico, um servo. Kardec, um sábio. Maria, uma imaculada. Pedro, um pai. E Paulo? E Paulo? Em tempos de revolução tecnológica, agora ele vai falar do nosso tempo. Em tempos de revolução tecnológica, regeneração sofrida, transtornos avassaladores, descrença globalizada, lacunas de paradigmas sociais, brilha, fulgura, refulge a luz desse transformado. A primeira palavra que ele usa para descrever o Paulo. Brilha, fulgura, refulge a luz desse transformado. As coisas velhas passaram, as coisas se fizeram novas. Somos uma nova criatura. Isso aí é uma citação que ele está fazendo de Paulo, né? Desse forte, sei viver na abundância, sei viver na escassez. Desse trabalhador, vivo às minhas próprias expensas, a fim de não ser pesado a ninguém. Desse crente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Desse otimista, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Desse caridoso, restam, pois, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a maior é a caridade. Desse abnegado, deixar-me-ei gastar por vós, ainda que mais amando, seja cada vez menos amado. Desse amante, amo-vos com dores de parto. Desse lutador, combati o bom combate. Desse mártir, por 3 vezes naufraguei, 5 vezes sofri 39 chibatadas, numerosas vezes fui aprisionado, e 2 vezes sofri apedrejamento. Desse humilde, que solicitou a Lucas discrição na narrativa dos Atos. Emmanuel veio descerrar os véus de anonimato do santo e revelar-nos as claridades interiores do combatente pela reforma íntima e pelo trabalho digno. Revesti-vos das armas da luz. Compete-nos ler, estudar, refletir e, sobretudo, honrar o exemplificador
personificando-o a ponto de ecoar seu verbo iluminativo. Já não sou eu quem vive, o Cristo é que vive em mim. E Paulo em mim, e Chico em mim, e Emmanuel em mim, e Pedro em mim, e Maria em mim. Reticências. Muito bacana, né? Porque ele está mostrando para nós que o Emmanuel veio descerrar os véus de anonimato para apresentar para nós um Paulo que é fundamental, é importante para a nossa realização pessoal nos nossos tempos atuais. Tempos de regeneração sofrida, de descrença globalizada, de lacunas de paradigmas e assim por diante, conforme ele foi descrevendo para nós. Esse é o nosso mundo, esse é o nosso momento, e aí nós vamos ter que pensar qual é então a minha missão. Qual é a minha responsabilidade nesse contexto? Quais são os meus deveres? Quais são os meus sonhos? Porque ele não falou de falsos desejos dos crentes? Quais são os meus sonhos? Meus desejos? O que eu estou querendo para a minha vida? Qual é a minha vocação? O que a minha consciência está pedindo para eu realizar? Quais são esses anseios que eu carrego dentro de mim? O que eu estou buscando na vida? Uma pergunta que Jesus fazia: que buscais? Que buscais? O que você quer? Observem que o Evangelho de Mateus, né, capítulo 5, tem um certo item lá que ele fala assim: olha, buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei e se vos abrirá. Na hora que a criatura define o que ela quer da vida, ela começa a mobilizar tudo que está em torno dela para que aquilo se concretize. O desejo é a antecipação da realização. Isso está escrito em várias obras do André Luiz, Sinal Verde, Evolução em Dois Mundos, Pensamento e Vida do Emmanuel fala isso também para nós. Se nós estamos desejando, se nós estamos querendo, se nós estamos sonhando, nós estamos enviando perguntas mentais para o universo. E a gente aprende lá com a codificação que quando a gente pergunta, sempre aparece alguém para responder. Dependendo do teor da pergunta, você vai ter um certo teor na resposta. Que pode ser de seriedade, que pode ser de comprometimento, ou que pode ser de leviandade, de brincadeira, de ilusão. Depende do teor da pergunta. Quais são as perguntas mentais que eu estou fazendo para o universo, para Deus, constantemente? Porque a gente faz, gente. Mesmo que não estejamos conscientes, o Emmanuel está falando lá de conscientizar-se das responsabilidades, né? Mas nós estamos fazendo essas perguntas aí o tempo todo. Nós estamos querendo algo o tempo todo. Nós estamos planejando alguma coisa o tempo todo. E aí está se expressando a nossa intimidade, as nossas buscas, os nossos ideais, os nossos sonhos, como nós dizíamos anteriormente. Nós precisamos refletir sobre isso, porque há um momento em que Jesus vai se aproximar e nos perguntar, como ele fazia com todo mundo: o que queres que eu te faça? Ele não perguntava assim para todo mundo que se aproximava dele? Os doentes que queriam ser curados, né? O que você quer? Porque, imaginem só, quando Jesus se aproximar de mim e perguntar o que eu quero, o que eu vou responder para ele? O que queres que eu te faça? O que eu quero que Jesus faça para mim? O que eu quero para a minha vida? No A Caminho da Luz, o Emmanuel mostrou para nós o resultado da missão de Paulo. Como é que nós nos lembramos dele? No Paulo e Estevão, ele vai mostrar para nós qual foi a resposta que Paulo deu a essa pergunta. O que queres que eu te faça? Paulo virou para Jesus e perguntou assim: Senhor, o que queres que eu faça? O que nós queremos? Num outro romance, o Emmanuel descreve bem detalhadamente uma circunstância assim, quando Jesus se apresentou diante do senador romano Públio Lentulus. Vocês lembram disso?
Tem uma fala dele assim que é muito forte. Ele fala assim, olha, você nasceu para este momento. Você nasceu para este momento. Você pode me seguir agora ou daqui a alguns milênios. Fica a seu critério. O que você quer? Quais são os seus desejos? Quais são suas buscas? Né? Tudo bem, gente? Emmanuel, ainda na introdução do Paulo Estevão. Em toda parte... Oi, alô. Com o Paulo Estevão ele funciona. Vocês viram a situação do Paulo Estevão, né? Ele está todo fluidificado, olha lá, né? Está totalmente fluidificado. Falando dos falsos desejos dos crentes, olha só o Emmanuel ainda. Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas do Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica de graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério divino de Deus? Quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Desatenção e muito capricho pernicioso. Eu quero ser famoso, sabe essas coisas assim? Eu quero ganhar 1 milhão, não uns negócios assim que o povo, né? Capricho. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. A maioria resiste ao chamado generoso do Senhor. Lá no nosso lar, o Henrique de Luna, né, analisando lá a condição do André Luiz, ele fala para ele assim, uma pena, várias oportunidades de trabalho surgiram no seu caminho, mas você desprezou todas elas. Alguns serviços iniciados, mas abandonados logo no início, foi o máximo que você conseguiu. Jesus não é um mestre de violências. Ele não vai obrigar a gente. Ele não vai ficar fazendo fenômeno mediúnico acontecendo na nossa casa todo dia para a gente se convencer de que tem que vir participar. Ele não é um mestre de violência. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é porque ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se
tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Arrependimento. A gente sabe o que é arrependimento? A gente não para pensar nisso, né? O que é arrependimento? Arrependimento é assumir que a gente cometeu um erro e sentir a vontade de corrigir esse erro. Só que para a gente admitir que a gente cometeu um erro, a gente precisa fazer uma coisa que a gente não gosta de fazer, que é admitir que nós cometemos um erro. Eu errei. Ele se arrependeu, negou-se a si mesmo, né? Tomou a cruz. Essa cruz aqui é a tal da missão, né? E seguiu Cristo. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado. Foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Paulo tateia nas trevas das experiências humanas. Por isso que de vez em quando a gente tem que virar para o jovem e falar para ele assim: olha, imagine como seria se você tivesse desencarnado hoje, ou há 2 meses atrás. Que aí nessa hora, de repente a gente estava tateando nas trevas humanas, é como se uma luz acendesse e a gente visse um facho iluminando todo o ambiente e percebesse onde é que nós estamos realmente. Que lugar é esse onde eu me encontro? Né? Tranquilo, gente? Tudo bem? Ninguém vai falar nada. Se eu for para um umbral, vocês vão tudo junto comigo, né? Então, ninguém... Então tá bom. Beleza. Gente, isso tudo... Vocês lembram da pergunta que eu li no começo do Livro dos Espíritos? Qual é a missão dos homens, dos espíritos, melhor dizendo, encarnados? O que ele falou para nós? Instruir os homens, auxiliar o aprimoramento, renovar as instituições por meios diretos e materiais. Então ele está indicando para nós um pouco do que é a nossa missão. Mas depois eu também li uma pergunta em que ele falava a respeito da paternidade, da maternidade, da responsabilidade com a criança, que foi uma coisa que surgiu aqui antes da gente começar a nossa conversa, né? A paternidade é uma missão. Então ele está indicando para nós que existem missões de várias naturezas, missões mais ou menos gerais, e que todos os homens têm alguma tarefa a desempenhar, porque todos têm condições, têm possibilidades de serem úteis. Então nós estamos vendo que existe uma dinâmica aí entre aquilo que eu posso realizar e aquilo que é necessário no contexto em que eu me encontro. Não foi isso que ficou evidenciado pelo texto do Gladstone? Onde ele foi mostrando para nós que o deserto ensejou o legislador do Pentateuco e assim por diante? E vejam, mais do que isso, existe uma relação íntima entre as nossas necessidades de crescimento interior, de aprimoramento íntimo, e os talentos que nós trazemos. Senão, nós não leríamos numa outra parte do Livro dos Espíritos, onde o Kardec fala da influência do organismo no processo de reencarnação, nós não leríamos lá que as faculdades do espírito ficam meio que tamponadas, algumas faculdades, algumas habilidades, algumas capacidades já adquiridas pelo espírito, ficam adormecidas no processo de reencarnação para que ele possa dar vez ao desenvolvimento de outras. Então isso é uma notícia muito boa, né? Porque aí a gente percebe que, na verdade, nós somos muito mais evoluídos do que parecemos. Né? Vocês estão olhando para mim, eu estou apresentando algumas das minhas faculdades espirituais, mas as outras estão adormecidas. Então isso significa que eu sou muito mais bacana do que eu pareço. Né? E todos nós temos faculdades, habilidades, vocações, facilidades que a gente adquiriu ao longo do processo evolutivo, em diversas reencarnações, mas que estão por uma série de razões adormecidas. Então aí a gente precisa se perguntar seriamente, por que então que determinadas características minhas estão aí
tão transparentes, tão pronunciadas, com tanta clareza, a ponto das pessoas, inclusive, às vezes virem me dizer, olha, você, a gente percebe que tem facilidade em tal área, em tal campo. E por que, dentre essas habilidades que nós temos também, carregamos dentro de nós, um sentimento inato, um desejo de realização em determinadas áreas, que o Emmanuel chama de vocação. E é um termo aí que a gente usa há bastante tempo, em vários campos do pensamento, né, da religião e assim por diante. Vocação, que significa chamado. É um chamado que eu sinto dentro de mim mesmo. Uma vocação. Pensem bem, se a gente fosse analisar, né, o Paulo recebeu o chamado dele lá na estrada de Damasco, ele estava com 30 anos de idade. Aproximadamente. Né, bordejando os 30 anos, como diz o Emmanuel. Né? E Estevão? Ele recebeu o chamado dele quando ele tinha aproximadamente 25 anos de idade. Abigail tinha 19, 20 anos de idade. E João Evangelista? Quando foi que ele recebeu o chamado dele? Ele tinha 15, 16, 17 anos, a gente não sabe ao certo, era bem jovem. Pensem nas médiuns que trabalharam com Kardec. Elas assumiram a responsabilidade como médiuns da codificação com 12, 13, 14, 15, 16 anos de idade. E Kardec? Com quantos anos ele começou o trabalho da codificação? Com 50 anos aproximadamente. Mas quando ele começou a trabalhar como pedagogo, que era a vocação que ele sentia desde a mais tenra idade, ainda adolescente, ele foi convocado pelo próprio educador que se responsabilizou pela preparação dele, Pestalozzi, para auxiliá-lo no Instituto de Yverdon. Com 14 anos de idade, ele já era monitor, já auxiliava os colegas mais jovens. Não é? Então vocês estão percebendo que assim, os chamados, o Chico, com quantos anos o Chico começou na mediunidade? 17 anos ele começa o trabalho da psicografia, mas ele já via os espíritos muito antes disso. Então vocês estão percebendo que os chamados, conforme nos diz o Emmanuel, eles variam. Alguns chegam mais sutilmente, outros de forma mais pronunciada, mas a essência do apelo é sempre a mesma. Os momentos podem ser diferentes. Pode acontecer do chamado surgir em diversos momentos da vida. O caso que a gente citou aqui do Kardec, né? Num primeiro momento, a pedagogia. E eu não sei se vocês sabem que quando ele chegou à idade de 50 anos, ele desiste da pedagogia. Vocês sabiam disso? Ele escreve, inclusive, uma carta falando a respeito disso. Ele abandonou, desistiu, falou, não tem jeito, não vou conseguir, não vai dar certo. Largou. Aí logo em seguida, ele ouve falar de umas reuniões. Né? Ele que buscava a melhor fórmula pedagógica para o povo francês, de repente, deu de cara com a pedagogia do espírito, a pedagogia da vida eterna, da imortalidade da alma. Né? Francisco de Assis, com quantos anos que o Francisco de Assis deu aquela virada na vida dele? 22, 23. Né? Ele que estava à procura de um modo de vida mais acorde com o Evangelho. Né? Paulo de Tarso, gente, estava buscando ardentemente, desde a juventude, desde os anos iniciais, ele estava buscando ardentemente servir a Deus. E ele achava que o melhor jeito dele fazer isso era ser um doutor da lei, era ser um fariseu, era ser membro do Sinédrio. Aí ele conheceu Abigail, né? A Abigail dava uma temperada nos ímpetos dele. Aí ele começou a sonhar com outra realização que era muito importante dentro da cultura hebraica. O casamento, a família. Então ele começou a sonhar com o casamento, né? Vou me casar com a Abigail. Paulo tinha um sonho, gente. Um sonho grandioso. Saulo, melhor dizendo, né? Tinha um sonho grandioso. O Emmanuel coloca para nós no capítulo 3 do Paulo Estevão que ele sonhava em levar o judaísmo submetendo Roma e Atenas aos princípios de Moisés. Isso é uma coisa muito impressionante, né? Porque o Emmanuel revela para nós, muito antes do pessoal da nova perspectiva a respeito de Paulo, os teólogos que estudam Paulo hoje em dia, os arqueólogos, perceberem que Paulo era um homem de 3 culturas diferentes. Ele era hebreu,
tinha cidadania romana e estudou numa universidade com professores, os melhores professores de Atenas e Alexandria. Vocês sabiam que no mundo antigo haviam 3 universidades, na época de Paulo? Uma ficava em Atenas, a outra em Alexandria, e a terceira ficava em Tarso. E na época de Paulo, por causa das guerras romanas, os professores de Atenas e Alexandria se refugiaram em Tarso. Então os melhores professores universitários da época estavam em Tarso, e Paulo foi aluno deles. Então ele é um homem que absorveu o melhor da cultura grega, o melhor da cultura romana, e ainda por cima ele era um doutor da lei, preparado para fazer o maior sucesso dentro do Sinédrio. Então, quer dizer, os sonhos dele, as buscas da vida dele, estavam todas estruturadas dessa forma. Eu vou subjugar Roma e Atenas aos princípios de Moisés, eu vou ser um doutor da lei super bem sucedido, e eu vou casar com Abigail e nós vamos ter uma família muito feliz. E ele alicerçou toda a felicidade dele nessas 3 bases. Aí o que aconteceu? Um belo dia ele foi à casa do caminho e descobriu que tinha um homem que era muito mais habilidoso que ele com as palavras. Estevão. Aí ele começa a perseguir Estevão. Ele fica admirado com a paz interior que Estevão demonstrava, né? Quando ele finalmente consegue destruir, ele acredita, né, que conseguiu destruir Estevão, e ele acha que a soberania dele está garantida, a noiva dele se converte ao cristianismo e desencarna depois de um certo tempo. E aí o sonho do casamento também desmorona. Por fim, ele está caminhando em direção a Damasco, com a cabeça fervilhando, porque tudo aquilo que ele planejou para a vida dele estava desabando diante dos olhos dele. E ele imputava toda essa frustração ao Cristo que ele não compreendia. Então ele caminha em direção a Damasco furioso, querendo assassinar aquele homem chamado Ananias, que havia convertido Abigail, a sua noiva, ao cristianismo. E aí, no meio do caminho, o mundo dele termina de desmoronar. Talvez a gente não tenha parado para pensar nisso. O Emmanuel não falou de arrependimento? Nós não estamos falando de sonhos. Nós precisamos falar de frustração. Mas como que a frustração é moldurada pela misericórdia do Cristo? Posso ler um poema? Quatro homens em caravana, camelos e montarias, em demanda a Damasco, a sinistra expedição. Reprimir o cristianismo, noutras liças, a missão. A começar pelo extermínio do afamado Ananias. De repente, o sol cede o reino. Mesmo a pino perde em luz. Saulo vislumbra, ouve, cambaleia, vai ao chão. Um amor incomparável personifica o clarão. Quem és tu? Tu me persegues, eu te amo, sou Jesus. Remorso, felicidade, angústia, veneração. Tudo colide na alma, em genuflexa reação. O que se passa com Saulo? Demétrio pergunta a Jacó. Delírio, ilusionismo, sortilégio, maldição? Confia, entra em Damasco, dir-te-ão tua missão. Ei-lo cego, tremente, humilhado, feliz e só. É um poema do Gladstone Lage aqui na obra Paulo Estevão em Sonetos. Cego, tremente, humilhado, feliz e só. Porque a vida toda ele buscou servir a Deus. E ali, no momento em que desmoronaram todas as esperanças dele, ele descobriu, finalmente, como ele iria servir a Deus. E sabe o que é mais lindo? Ele pergunta, né? Senhor, o que queres que eu faça? Aí a gente imagina que Jesus vai virar para ele e falar assim:
entre em Damasco e se transforme no apóstolo dos gentios e saia pregando o evangelho por todo mundo. E ele vai montar no cavalo e sai cavalgando, e com a música de fundo, né, e tudo mais. A gente imagina uma coisa assim, meio hollywoodiana, né? Mas qual que é a resposta de Jesus para ele? Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade e lá você vai saber o que você precisa fazer. Se fosse para Moisés, ele diria, vai para o deserto e lá você vai saber o que você precisa fazer. Se fosse para Gandhi, vai para a Índia, submetido ao colonialismo, e lá você vai saber o que você precisa fazer. Se fosse para nós, provavelmente ele diria, vai para a sua casa, vai para o seu trabalho, para o seu emprego, vai para a casa espírita, e lá você vai saber o que você precisa fazer. Qual é a minha missão? No fundo, todos nós sabemos. Mas é preciso que nós estejamos preparados para abandonar os caprichos, os desejos de realização às custas do sofrimento alheio, às custas do esquecimento de que todas as criaturas, assim como eu, também têm sonhos. Também têm metas de realização, têm buscas, têm desejos. Na hora em que eu compreender isso, talvez eu esteja preparado para renunciar. E quem sabe quando eu renunciar, eu não vou ver mais clareza a meta que eu estou buscando. Tem uma imagem na Bíblia judaica que antecipa em muito esse fenômeno que aconteceu com Paulo. Um homem chamado Abraão, que tinha por sonho o cumprimento de uma promessa. Você vai ser pai de uma grande nação. E aí ele tem um filho, que ele batiza como Isaac, que significa riso. Quer dizer, foi uma alegria tão grande aquele filho, que ele batizou como Isaac. E aí aqueles mesmos espíritos que haviam dito que ele seria o pai de uma grande nação, que criaram nele esse sonho, vêm para ele dizer o seguinte, olha, o Senhor te pede um sinal de fidelidade. Sacrifica aquilo que você mais ama. Se fosse o Ricardo, eu ia pensar assim, será que dá para eu enganar eles? Eu vou levar uma coisa assim que não vai fazer muita falta para mim, que aí fica tudo bem, né? Mas Abraão não, Abraão era fiel. Então ele escolheu e levou aquilo que ele mais amava, o filho dele. O filho que representava o cumprimento da promessa. Porque a promessa não é que ele ia ser o pai de uma grande nação? Então olha para você ver que coisa mais paradoxal. Eles me disseram que eu vou ser o pai de uma grande nação e agora pedem para eu sacrificar o que eu mais amo, sendo que eles sabem que o que eu mais amo é o meu filho. E aí todo mundo sabe a história, né? Ele leva, prepara a fogueira, e aí os espíritos dizem para ele, não, você não precisa fazer esse sacrifício, nós já sabemos que você é fiel, você provou que é fiel. Será que nós estamos preparados para abrir mão do nosso sonho, para que ele se cumpra de uma forma que a gente não consegue imaginar? Paulo sonhava em subjugar os romanos e os gregos. Ao invés disso, ele se tornou um apóstolo dos gentios. Ao invés de levar Moisés para Roma e Atenas, ele levou o evangelho para o mundo todo. Ele não se tornou um doutor da lei, ele se tornou um apóstolo do Cristo. E ele não se casou com Abigail. Ele entrou com ela num compromisso, num noivado imortal, de espírito para espírito. Uma relação de parceria espiritual inimaginável para nós, para a maioria de nós. Tem um poema, mais um para a gente terminar, também do... esse poema é do seu Lúcio de Abreu. A gente queria terminar com ele, agradecendo a vocês pela oportunidade, pela atenção, né? Foi uma oportunidade muito bacana mesmo, a gente agradece porque essas reflexões têm sido muito importantes para mim e eu espero que tenha atendido aí a necessidade de todos nós, né? Então, agradecendo a Jesus, o poema diz o seguinte: sou um galho assustado, decepado de uma árvore frondosa, que enfeitava o jardim de mansão rica e formosa. Não sei o porquê da violência,
Nem falo do susto ou da minha dor. Apenas trago nas fibras sensíveis uma súplica de amor. Na ânsia de fincar raízes, o solo fértil eu possa encontrar. Para flores e frutos, só tu sabes, a vida eu volte a doar. Mas se por tua vontade minha força se esgotar, permita que eu apodreça, tornando o solo a fertilizar. Alimentarei os vermes, bem sei, misturado ao lixo abundante. Minha seiva humus se tornará, novo verde surgirá, iluminado e vibrante. E as sementes novas, saltando alegres das mãos do semeador, terão da mãe natureza a resposta, a vida renovada, a bênção do Criador. Muito obrigado, viu, gente?